E aí, galerinha, muito bom dia a todos. 8h57, 6/10/2024. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto sem muita enrolação. Desde já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo. Qualquer sugestão, crítica e elogio, vocês podem deixar no comentário aí abaixo. Vem comigo que eu sei que vocês gostam de gráficos sem enrolação. E vamos aqui pro Bitica, galera. E primeiramente, né, desejo aí para vocês um bom dia aí, né? Um bom dia aí nas votações. Escolha as pessoas corretas aí para vocês, né? E vamos para o que interessa. Vamos lá, galera. Bitica, custando agora 62.608,65. A gente teve aquelas duas correções, né? Que a gente estava mencionando. Foi no dia 30 de setembro. E aí no dia 1º de outubro também a gente teve essa quedinha aqui, né? A gente estava falando desse movimento. E o porquê dele, né? O porquê que poderia acontecer esse movimento aqui para vir buscar as regiões ali de 59 a 57, que seria a frequência normal do mercado, né? Deixa eu tirar só isso aqui, galera, rapidão. Está conectado. Beleza. Uma VPN aqui. Tá atrapalhando. Tá, beleza. Então, o que acontece? A gente estava em uma frequência, depois que a gente quebrou, né? Depois que a gente quebrou aqui os 57, deixa eu botar aqui, ó, os 53, na verdade, a gente começou a trabalhar na frequência de 63 a 57. Essa aqui é a frequência normal que o Bitcoin ele tem que trabalhar, né? Não é que ele tem que trabalhar, é que se ele trabalhar, continua sendo normal para essa frequência que ele está. Então, assim que ele quebrou esse 63, a gente teria 63 a 57. No meio do caminho, a gente tem um preço médio que entrou aqui no dia 5, né? E aí, a gente tem aqui os 59.137,61. Quase chegou lá perto dessa região aqui e já retomou, né? Então, a região que o Bitcoin está trabalhando agora, nesse exato momento, é uma região totalmente positiva, ainda continua positiva. Eu sei que tem muita gente aí com medo de guerra e com medo de um monte de coisa aí, a galera falando um monte de pregando medo, na verdade, né, na galera. Então, o que eu tenho a dizer para vocês é que o Bitcoin realmente, de fato, ele está em uma situação galera, muito favorável, muito favorável. Vocês lembram que eu comprei, né, eu fiz uma compra no Bitcoin novamente aqui, nem era para fazer, porque eu já estou muito comprado nessas regiões, mas eu acabei fazendo essa compra justamente por conta da configuração que o Bitcoin ele se encontra. Um importante também, que se tu for notar aqui no OBV, a gente estava falando justamente sobre essa queda, né? Antecipadamente a gente estava falando, e o que acontece? A gente ficou ali trabalhando abaixo da VW, só que logo após ficar abaixo da VW, a gente já começou a ficar acima, né? Ou seja, o mercado aqui ele já veio aqui para cima nessa região, e está em uma parte, está em uma parte que é muito importante, porque é a parte que ele veio fazer um teste na VW e não rompeu novamente para baixo. Ou seja, ele fez o rompimento, voltou para cima da VW, que é o preço médio, e aí começou a ficar acima, o que é um ponto positivo. O grande lance do Bitcoin é justamente a gente romper essa linha de tendência, que é justamente essa aqui, ó. Ele romper aqui. Ele rompe, volta para testar, não passa mais para cima, ele fica acumulando novamente aqui, porque ele já acumulou nessas regiões, para poder fazer um movimento de alta. Ou seja, a gente estaria quebrando toda essa estrutura de queda aqui no OBV. Então, esse ponto aqui é um ponto que vai ser muito importante para o Bitcoin, vai ser muito otimista, porque a gente está rompendo essa linha de tendência de queda. Não é no Bitcoin, é no OBV, tá, galera? Então, a gente quebrando essa linha aqui, seria importante para o Bitcoin fazer novas disparadas aqui. Nota que a gente teve atividade profissional, a maior que teve agora, foi no dia 5, na verdade, 5 de agosto, né? Depois disso, a gente teve uma atividade profissional no dia 6 de setembro e a gente também teve uma atividade profissional justamente no dia 1º de outubro, né? 1º de outubro a gente também teve uma atividade profissional. Então, a galera que gosta de marcar volume, e o que eu sempre falo para vocês aqui, estou cansado de falar para vocês, é marcar o volume e ver como é que o preço ele vai se comportar. O 50% está praticamente aqui, ou seja, o preço ele já começa a trabalhar acima da barra de maior volume desse período. E isso apresenta aqui para a gente o quê? Que a gente mais força compradora, que existe mais força compradora do que força vendedora até o momento, tá bom? Por que tu não traçou uma médiazinha ali naquela região? Se eu quiser aqui vir aqui nessa região e traçar, eu posso, mas como eu já estou aqui com essa média, eu não tenho muita preocupação. Mas vamos lá, fazer isso aqui de forma... Vamos ver aqui, ó, peraí. Eu ainda nem tracei essa média, tá? Vou traçar para vocês aqui para a gente ver o que vai acontecer.
Deixa eu deletar aqui e deixa eu botar maior, tá? Vamos ver se ele respeitou essa. Eu não me lembro se eu tinha colocado essa média ou não, não sei. Mas vamos aqui. Ó. Exatamente, ó. Se tu for colocar a média, eu acho que eu já tinha colocado, galera. Se eu for colocar essa média aqui, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou querendo que esse indicador ele me mostre qual é o preço médio da galera que entrou comprada aqui. Então, o preço médio de quem entrou comprado nesse exato momento está em 60.229,65. Essa média aqui, como ela é ponderada em volume, ela vai, né, com o passar do tempo, ela vai se ajustando, tá? Então, o preço médio é aqui. Então, qualquer volta que o mercado ele fizer e bater nessa região aqui, é uma boa oportunidade. Por quê? Porque geralmente o preço ele bate nessa linha e começa a subir. Bate nessa linha e começa a subir. Por quê? Porque aqui eles começam a comprar mais. Por quê? Porque tá em cima do preço médio deles. E eles comprando mais aqui não vai alterar o preço médio. Eles estão comprando em cima do preço médio dele. Então, por isso que essa ferramenta aqui é muito importante. Então, se tu for pegar aqui e for traçar nessa região, pode ver aqui, ó, que o preço médio de quem entrou lá em 6 de setembro, tá ali no 59,137. Certo? Quem entrou comprado nessa região aqui, o preço médio ele já está lá para cima, eu não marquei, porque ele foi violado, mas ele já está lá acima novamente. Ó, ele está ali nos 57. Então, vai fazendo dessa maneira. Se tu for pegar gráfico de semanal e fizer isso aqui, vai ser a mesma coisa. Então, a gente já tem um preço médio dessa galera que entrou comprada aqui. Então, isso é muito importante até para a gente mesmo tomar decisão, né? Eu, como já tomei minha decisão, não vou ficar aqui... Não vou ficar aqui falando sobre isso, porque eu já falei isso para vocês, na verdade, nas análises passadas, mas aqui nessa região aqui é uma região, para mim, muito importante. Na análise passada, o que eu falei para vocês? Para quem é mais conservador, né? Para quem é mais conservador, faria aqui uma compra mais tranquila acima de 63, e que, de fato, seria aqui uma região importante. Está mais ou menos aqui, está brincando de 50%. Então, quem é mais conservador esperaria o preço chegar aqui e começar a romper essa região aqui dos 63. Rompendo a região dos 63, a gente tem uma grande oportunidade. Por quê? Porque a gente já pegou aqui nessa região, pegou a liquidez nessa região aqui. Possivelmente, se isso aqui acontece, a gente não vai voltar para pegar mais posições nessa região aqui, vai começar a subir. Eu sei que a galera acha que seria interessante vir romper esses dois fundos aqui para pegar mais liquidez e tudo, mas é como eu falo para vocês, o mercado, né? O mercado é muito dinâmico e às vezes não dá essa oportunidade. Então a gente tem que aproveitar realmente quando a oportunidade está batendo, né? Então eu estou bastante comprado no Bitcoin nessas regiões. Pretendo comprar mais Bitcoin? Pretendo sim. Eu pretendo comprar Bitcoin assim que romper o 63 novamente. Ou se o mercado ele corrigir e vir buscar um 57. Então, se o mercado ele chegar aqui e vier corrigir para fazer, quem sabe, um ABC batendo no 63, aqui eu teria uma ótima compra novamente no 57, porque a gente poderia fazer 1, 2, 3, 4, 5 para cá. Então, isso aqui seria interessante, é uma comprinha nessa região, tá? Então, novamente, aqui eu poderia comprar mais. Ah, mas tu já comprou aqui nessa região. Tu já comprou nessa região, exatamente. Então, eu estou aumentando minha posição aqui nesse ponto, tá? Então, esse ponto aqui é muito importante para mim, caso aconteça novamente. E, de fato, eu vou ter que comprar, tá? Porque eu estou com um caixazinho em caixa ali já preparado para isso. Eu não quero gastar com outra coisa, né? Então, se isso aqui acontecer, se esse ABC vier aqui para baixo, a gente consegue comprar mais aqui nessa região. E o que é importante a gente entender é essa linha de tendência, tá, galera? Essa linha de tendência aqui, a gente está perto da VW, ou seja, está servindo de suporte. O mercado ele começa a subir e ele bate aqui, ele pode fazer esse movimento novamente, que é justamente esse movimento que eu estou falando para vocês. Então, nota que não é uma coisa merambulante, né? Não é uma coisa assim difícil de acontecer. Porque se isso aqui de fato acontece, está dentro do padrão, que é o 63 e o 57. Todo movimento que acontece dentro dessa faixa etária aqui é normal, galera. É normal, tá? Todo movimento que acontece nessa faixa etária aqui é normal. Se o mercado baixa no 63 e ele começa a cair, vamos falar que é guerra. Se o mercado ele começa a subir, vamos falar que era a semana mais importante aí, que saiu dados aí, que não sei o quê. Mó balela isso daí, tá? Maior perda de tempo isso daí, beleza? Então, o mercado ele tá justamente fazendo o que tem que fazer. Não adianta, o mercado está fazendo o que tem que fazer. Então, eu sei que a galera
fica muito nessa paranoia aí de guerra e não sei o quê. Aí toda hora uma galera, semana importante do Bitcoin, vai sair não sei o quê, essa semana vai decidir tudo, falta 10 dias, e não sei o quê. Mano, pô, pelo amor de Deus, cara, isso aí, os caras estão até cansados, né, disso daí. Aí não acontece a alta, aí vem uma correção, aí a galera começa a querer justificar o motivo da correção, e a galera começa a falar, não era essa semana, e agora que não sei o que, isso acaba deixando a galera um pouco mais frustrada, sabe? Eu prefiro olhar gráfico mesmo, ver o que os players estão fazendo, para entender a dinâmica do mercado. Eu sei que tem muita gente que não vai conseguir fazer isso, que vai procurar desculpa em dados econômicos, guerra, porque A e B falou não sei o que, por isso que caiu, tá esperando reunião de não sei o que, sair dados, porque não sei o que. Cara, não faz sentido isso. Não faz sentido isso. Não faz. Desculpa, tá? Para o meu operacional, para o que eu acredito, para volume aqui, não faz sentido. Não faz. Né? Eu, assim, não acho que eu vejo muita galera esperando dados econômicos, falar assim, vamos esperar aí o não sei o que do desemprego, e não sei o que. Mano, os caras já sabem disso, eu sou cansado de falar isso aqui, os caras já sabem quanto é que vão vir lá esses valores, entendeu? Se vai vir em alto, se vai vir em baixo. Quando chega pra gente aqui, tu acha que os caras já montaram a posição deles? Tu acha que só porque sai um dado positivo, aí a massa vai querer comprar, os caras já estão comprados porque já sabem que eles têm as notícias privilegiadas, né? Já tem esses dados muito antes aí na mesa deles. Aí tu acha que eles vão comprar quando sair todo mundo? Quando sair esses dados? Os caras já estão posicionados semana, dias atrás. E aí quando sai, o que acontece? A massa vai lá e compra, porque é interessante porque saem os dados. E os caras estão comprados lá atrás, fazem o quê? Eles fazem uma correção no mercado. Eles corrigem o mercado. Aí a galera, meu Deus, mas o dado é positivo, começou a cair novamente, e acontece aquela manipulação toda. E muitas das vezes eles estão semanas comprados, antes de sair qualquer dado. Então o mercado ele pode cair bastante, porque não vai alterar nada para eles, entendeu? Pegou a sacada? Então isso aí, na minha opinião, é muita besteira, tá? Perder tempo com isso é besteira, na minha opinião. Desculpa aí, tá? Mas eu falo aquilo que eu acredito e mostro para vocês aquilo, né, que de fato que está acontecendo no mercado. Então eu prefiro focar aqui nos gráficos aqui para tomar essas minhas decisões. Então, o Bitcoin, quando chegou nesse ponto aqui, eu estava falando para vocês de compra. Quando chegou nesse ponto aqui, eu estava falando para vocês de compra. Quando chegou nesse ponto aqui, eu estava falando para vocês de compra, gaguejando aqui. Tá? Tudo tá gravado aí no YouTube, né? Certo? Então, o que a gente está passando agora é justamente um ponto importante, que é um ponto de suporte. Esse ponto aqui é um ponto importante. Então, o mercado, a tendência do mercado, se ele não vier buscar ali 57 a 59, é romper região de 63 ou de 129,19. O que é importante a gente entender é que também no gráfico do SDT a gente tem uma coisa importante acontecendo, que é justamente esses pontos aqui. Se tu for pegar aqui e aumentar essa linha, você vai ver que no dia 2 de outubro a gente teve uma atividade profissional nessa região. E justamente agora, o que está acontecendo lá no Bitcoin, a gente está rompendo essa região. Então, se tu for pegar aqui essa região e traçar aqui uma linha, tu vai ver que o 50% está aqui. Então, o que está acontecendo de diferente no Bitcoin? No Bitcoin, a barra de atividade profissional está rompendo para cima. A barra de atividade profissional aqui no SDT está rompendo para baixo. Então, isso significa o quê? Primeiro ponto, possivelmente eles desmancharam posição aqui nessa região. Se eles desmancharam posição nessa região aqui, né, o preço ele tem que estar aqui abaixo, ele não pode estar acima. Se ele está acima, tem mais força compradora. Como ele está abaixo desses 50%, então mais força vendedora. O OBV está positivo, beleza, concordo com você. Mas veja que no último topinho ali, ó, do OBV, que foi nessa região, ó, a gente não conseguiu romper, que esse aqui está mais baixo do que esse, né? Teve ali o desmanche, é bem provável que aqui foi um desmanche aqui, rompendo 50% para baixo. Então, pode ser que o mercado ele bata nessa região aqui e comece a ficar abaixo da VW, renovando o fundo. Se isso acontece, batata, o Bitcoin sobe. Agora, se o mercado ele chega nesse ponto aqui, começa a subir, que é praticamente no 5,61 de dominância, porque o mercado, a frequência que o mercado está trabalhando do SDT é de 5,61 a 6,07. Então, o mercado ele pode bater nessa região aqui e começar a subir novamente. Só que lembre-se que tem uns 50%. Então, o mercado, se ele chegar aqui e romper os 50% e ficar acima dos 50%, então a grande chance é de vir buscar ali os 6,07. Então, isso aqui já daria uma queda no Bitcoin e possivelmente a gente poderia vir buscar a região de 57, como eu estou falando para vocês. Tá? Então, é muito importante a gente observar isso.
Mas a princípio a gente tem uma desova de posições aqui no dia 2 e no dia 2, no dia 1, na verdade, foi no dia 1 que aconteceu ali a atividade profissional do Bitcoin. Então, a gente teve aqui no dia 1 de outubro, a gente teve uma atividade profissional, não foi tão elevada como essa aqui, mas a gente teve. E no dia 2, um dia depois aqui, ó, vamos ver aqui, ó, um dia depois, a gente teve ali um possível desmanche de posições no SDT, ou seja, como esse gráfico do SDT aqui, ele é a dominância do teto, a dominância do dólar, então, quando esse gráfico ele começa a cair, quando a gente tem aqui uma desova de posições ou desencarteiramento de posições, a gente consegue perceber que a galera está tirando dinheiro ali do SDT, né? Está transformando ali seus SDT em Bitcoin, em altcoins e por aí vai. Então, fica claro que a gente tem essa possibilidade aqui de volta nessa região para poder subir. Então, o importante é romper 5,61. Se a gente rompe 5,61, aqui é uma desova, não tem jeito, e o mercado vai querer buscar 5,19, fazendo assim com que o Bitcoin rompa a região de 63 aqui, vai querer buscar máximos para essas regiões, né? Pelo menos é o que está indicando aqui. Então, vamos ver se a gente rompe essa região de 5,61. Mas, deixando bem claro para vocês aqui, a frequência do SDT, né, do SDT.D, é essa aqui, ó. Então, qualquer movimento que acontece entre os 6,07 e os 5,61 é normal para o ativo, tá? Então, essa variação aqui que incomoda muita gente no Bitcoin. Então, essa variação aqui deixa todo mundo louco aqui, beleza? Certo? Então, aqui a gente tem possivelmente aqui uma fraqueza aqui no dia 2 de outubro nessa região. Quando eu pego o gráfico de semanal, e eu consigo perceber, ó, o que acontece aqui, a gente bateu aqui na região e começou a subir, justamente toda essa alta que teve aqui no semanal. E a gente falta ainda 11 horas e 45 minutos para fechamento, vamos ver se a gente fechar abaixo de 5,61, mas veja o que acontece, é o que eu estou falando. Toda vez que o mercado ele bate em uma região dessa aqui, ele sobe. Ele bate uma região dessa aqui, ele sobe. Ele bate uma região dessa aqui, ele sobe. Por quê? Porque aqui é o ponto de atividade profissional. Esse ponto aqui é o ponto importante. Olha só no gráfico semanal, se tu for pegar o último candle, o candle mais forte foi esse aqui. Então, se tu pegar aqui e colocar uma média para saber onde está o preço médio no semanal, tu vai encontrar o preço médio dele, que está em 4,64. 4,64 de dominância é o preço médio de quem entrou comprado aqui bastante no SDT. Foi 4 ali no mês de março, né? 4 na semanazinha de março. Então, esse ponto é o ponto máximo ali do preço médio deles. Ou seja, tem bastante coisa aqui para cair, caso aconteça. Beleza? Não estou falando que vai acontecer, só estou falando aqui para você onde está o preço médio. E pode ver que toda vez que bate nesse preço médio, o mercado sobe. Bate aqui quase praticamente 2 vezes, o mercado sobe. Tentou chegar perto aqui, o mercado sobe. Então, é justamente aquilo que eu falei para vocês. Quando chega nesse ponto, eles podem comprar mais tranquilamente, que isso não vai alterar o preço médio deles. Tá? Então, assim, vamos esperar aí. Faltam 11 horas. 5,61 vai abrir uma margem ali para vir 5,19, o que é interessantíssimo aqui para o gráfico diário. No gráfico diário, a gente já consegue ver um pouquinho mais antecipadamente. Então, a gente já consegue ver que a gente está trabalhando abaixo de 50%, que é positivo para o Bitcoin, para o SDT não. Então, aqui eu já começo a ficar acima dos 50%, que é totalmente positivo para o Bitcoin, e aqui é negativo para o SDT. Quando eu venho aqui no outro gráfico, a gente consegue perceber aqui, né, que a POC, ela começou a passar agora para 74, 486,13. Então, essa região é uma região importante. Como eu falo para vocês, o mercado ele pode bater nessa região aqui e fazer esse movimento, aí eu estaria novamente comprado nessa região, certo? Nós vamos esperar, mas ali é onde está o preço, o 70% ali de todo o volume aqui do market profile do gráfico diário, beleza? Nunca vi o gráfico mensal não, semanal, né? Tá lá embaixo, semanal não, esse aqui é mensal, né? Ficam doidos, né? É mensal. Beleza. Nesses pontos, foi aqueles pontos lá que eu sempre marquei o preço médio para vocês, né? Só um minutinho, galera. Beleza, velho. Pois é, então aqui no gráfico semanal, tá? No gráfico semanal aqui, aqueles pontos que eu sempre marquei para vocês, né? Então, o grande lance tá lá embaixo, né? Se eu for passar aqui no semanal, ó, o preço ainda tá brigando 64, que justamente passou lá essa região, certo? Outra coisa importante aqui, vamos ver o que o Sardinhada tá fazendo, né?
Então, a gente consegue perceber que, no gráfico diário aqui, a gente consegue perceber aqui, ó, toda vez que a galera vai vendendo aqui, o mercado vai subindo. E os plays aqui, ó, os plays que eu falo que é sardinhada, continuam vendendo nessas regiões aqui, né? Então, o mercado aqui está subindo, eles estão vendendo. O que é importante para a gente, né? Não seguir essa galera, certo? E vamos ver como é que fechou os ETFs agora. A gente está aqui agora para ver como é que fechou o 4. A gente fechou com 25,94 milhões de dólares, né? Só dia 1º de outubro, né? Outubro já começou ruim, que foi 242,53 milhões de dólares. A gente fechou dia 2, 91,76 milhões de dólares. 3, 54,3 milhões de dólares. E 4, galera. 4, a gente fechou aí com 25,59 milhões de dólares, beleza? Então, a gente teve aqui, ó, nada de compra aqui da Black. A Grayscale, como sempre, ela sempre vai lá desmanchando, né? 3,91. A Fidelity aqui comprou 13,63 dos clientes, né? Então, 5,29 milhões, 15,29 milhões. A gente consegue ver essas entradas aqui, né? E aí deu, a somatória de tudo deu isso aqui, ó, 25,94 milhões. Então, o primeiro mês de outubro, positivo, foi dia 4. 25,59 milhões aqui de entrada aqui nos ETFs. Certo? Beleza? Vamos ver outra coisa aqui importante, galera. Vamos ver aqui no semanal aqui do Bitcoin. Semanal aqui eu tracei a linha para vocês. No semanal, olha só. No semanal do Bitcoin, isso aqui é a nossa linha tracejada, né? Ali no 109. Então, no Bitcoin aqui ainda tem margenzinha, tá bem perto aqui da região de VW. Então, toda vez que o mercado ele bate nessa região aqui, ele pode subir, né? O preço médio está bem distante, está no 55.295,63 e uma correção aí saudável no 62,100 nesse exato momento. No gráfico semanal, onda complexa aqui na onda 3, na onda 4, perdão. E aí, possivelmente, ele não sobe no 109,727,18. Certo? Quando a gente vem aqui num gráfico mensal desse aqui, mesmo eu gosto de mostrar no outro para vocês, né? Mas tudo bem. A gente pegou o maior volumezão, que foi esse aqui. Eu peguei o último fundo desse aqui, eu peguei o último fundo, mas o maior volume que está aqui nessa região. A gente tem a onda 1, 2, 3, 4. A gente ainda está abaixo de 67 ali, e por isso eu tenho aquele ponto lá do 109. Só que eu não gosto de mostrar muito isso daqui. Vamos ver aqui, ó. Eu peguei toda essa onda 1 aqui, botei a onda 2 para cá. Não estou falando de fractal. E aí eu estou colocando um alvo, que seria ali na casa dos 382,110,79 milhões de dólares. Dólar, viu? Em milhões é foda. Certo? 979 mil dólares, 291 mil dólares. Então aqui eu estou batendo nessa onda aqui num gráfico mensal, que eu não sei se pode ser nesse ciclo ou não. Creio que não vai acontecer nesse ciclo. Mas é um ciclo que a gente já desenhou, inclusive já fez um vídeo sobre isso aqui, né? Para bater ali 382,110,79 mil dólares, tá? 382 mil dólares aqui para o Bitcoin. Eu fiz um vídeo sobre isso. E olha como está o OBV, bem tranquilão, né? E nosso querido aqui, VW, chegando perto dessa região. Mas beleza, não quero mostrar isso para vocês. Quero mostrar para vocês aqui a BLX, né? Que é o gráfico que eu sempre mostro. Às vezes, todo mês, eu mostro o BLX para vocês. E estamos aqui no gráfico da BLX. Então, BLX aqui a gente tem nossos pontos interessantes. A gente fechou o mês aqui praticamente abaixo de 103, né? Abaixo não, tentou fechar acima ali, mas vamos ver aqui, ó. Já está abaixo de 63, que é uma merda, né? Não consegue ficar acima de 53. E por que a gente não consegue? Por que a gente está tendo essa dificuldade aqui de ficar acima dos 63.851,28 dólares? Porque lá no halving não é o pico do halving está ali de 2020, está aqui, né? E de 2016 está nessa região ali, certo? Mas a gente tem esses dois topinhos ali que antecederam toda essa queda aqui do Bitcoin aqui em 2020. Então, esses dois topinhos aqui é justamente onde o preço, onde o Bitcoin está trabalhando. Que é aqui, ó, bate uma vez, duas, três, quatro, estou falando de gráfico mensal, e vem para baixo. A gente não consegue romper esse nível. Então, por isso que o Bitcoin ele está estagnado aqui nessa região, justamente por conta desse padrãozinho aqui, e é justamente desse pico do halving que antecedeu toda essa queda aqui
em 2020, né? Então, o que é importante é a gente romper essa região e ficar acima no mês. Se a gente fica aqui, galera, já era. A gente vem querer buscar agora esse ponto aqui, que é o ponto máximo do halving de 2020. Só que esse aqui, ele não é o topo. Ele é aquela linhazinha de tendência de queda, que se eu for colocar no que é aqui, ó, vou mostrar para vocês. Opa, peraí. Ó, tá vendo? Que eu peguei aqui desse pico do halving de 2026, ele bateu certinho aqui com 2020, e aí ele tá chegando nessa região aqui. Se a gente bate, se a gente rompe essa região aqui, que é a região do halving de 2020, a gente vai querer vir bater nessa região. Então, será que vai acontecer o quê? Então, o mercado tá aqui. Vamos dizer que ele rompe nessa região, vem buscar essa região aqui. Pô, bateu. Ou ele cai, e como ele bateu aqui, ele antecedeu toda essa queda aqui de 2020, então ele pode bater nessa região e fazer novamente isso aqui, ou ele rompe essa região e vem buscar o pico do halving de 2016, e daria nessas regiões aqui, ó, o OBV. Então, esses são os pontos que eu possivelmente vou fazer ali realizações de lucro no Bitcoin, tá? Certo? E é isso aqui que a minha cabeça está voltada. Então, a gente tem aqui esse ponto, que é um ponto interessante também, né, que a gente não rompe esse range. Pode ver que a gente está fazendo um range aqui, ó. E aí, se a gente perde ele para baixo aqui, não dá certo, né? Se perde para baixo aqui, possivelmente pode querer vir buscar VW. Aí já é outro skin, é outra leitura, galera. Mas é justamente esses padrões aqui que eu observo aqui no Bitcoin. Então, o 63, a dificuldade que a gente está tendo de romper o 63 é justamente por conta disso, né? A gente está em uma situação aqui um pouquinho não legal, porque a gente não consegue romper esse halving de 2020 aqui. Esses dois topos do halving de 2020, não o pico máximo, e sim os dois topos que antecederam toda essa queda aqui, né, do Bitcoin. E a gente justamente está nessa região. Por isso a dificuldade toda do gráfico andar. Enquanto a gente não romper esse picozinho aqui desse halving, o pico desse halving, mas não o máximo, mas o pico aqui, a gente não vai conseguir desenvolver. Então, aí precisa que o BLX aqui ele rompa essa região de 63.851.28. Galera, BLX é só o gráfico mais antigo do Bitcoin. Então, para não fazer essas marcações no gráfico principal, para não ficar muito barulhento, eu coloquei na BLX, justamente para isso, até mesmo para gravar todo o histórico do Bitcoin aqui do OBV. Então, por isso eu preferi colocar aqui no BLX. Mas isso aqui é o mesmo gráfico do Bitcoin. Às vezes o número vai ficar diferente, porque agora nesse momento é 62,072. Né? E no Bitcoin deve estar um pouquinho diferente, porque aquele é a somatória de todas as corretoras aqui, ele dá o preço mais ou menos aqui do ativo, tá bom? Então, por isso, a dificuldade de passar dessa região, certo? Então, recapitulando tudo que eu falei sobre o Bitcoin... Opa, deixa eu pegar aqui. Recapitulando tudo que eu falei do Bitcoin, na minha humilde opinião, o Bitcoin está em uma situação que é favorável para mim, tanto que eu comprei. Não estou falando para ninguém comprar, estou falando para vocês pegarem essa análise aqui, fazer uma crítica, ver os pontos que é importante que eu falei, os pontos que não são relevantes. Vocês vão pegar o gráfico de vocês, vão aplicar a técnica de vocês para ver se tem sentido o que eu estou falando ou não. Se tiver sentido na tua análise, aí sim você toma a sua decisão. Se não tiver sentido, paciência. E é isso. A gente vai para outro dia, beleza? Mas isso aqui, galera, é só para, de alguma forma, ajudar para quem está começando, a galera que gosta de volume, para quem gosta de acompanhar esse tipo de análise aqui voltada apenas para gráficos, sem nada externo, sem geopolítica, sem nada, cara. Sem dados econômicos, sem nada. Aqui é o gráfico no seco mesmo. É o que os caras estão fazendo. E para quem gosta desse conteúdo aí, a única coisa que eu peço, galera, deixa aquele likezinho para fortalecer o canal. Qualquer sugestão, crítica, elogio, você pode deixar no comentário abaixo aí. Beleza? Então é isso, galera. Mais uma vez, muito obrigado aí por todos os inscritos. Muito obrigado por vocês. Muito obrigado mesmo, de coração. E é isso. Tamo junto. E boa operação a todos aí. Os...